Todos os anos, a Igreja, através da CNBB, lança a campanha da fraternidade, momento de reflexão sobre assuntos específicos que precisam ser compreendidos muito bem por nós, equipistas, que também somos igreja. Esse tema deve ser vivido com intensidade na Quaresma. Para nos apresentar o tema da campanha da Fraternidade 2021, está aqui presente conosco a irmã Ivani, acompanhante espiritual, equipe 2 do setor C, região Ceará 1. Pode vir, irmã. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero expressar aqui a minha alegria desse convite, né, de poder estar aqui com vocês e falar desse tema tão importante que é a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Aqui foi anunciado que eu sou acompanhante espiritual da equipe 2 do setor C, e também da equipe 13 do setor F, né? Senão o pessoal vai ficar triste. Então, minha gente, falar desse tema é muito importante e significativo nesses tempos em que nós estamos vivendo tantos e tantos desafios. O movimento trazer esse tema para o EACRE é de fundamental importância. Isso significa e expressa, né, dá um rosto novo assim ao EACRE, em que todo o movimento está em profunda sintonia com as situações atuais do nosso tempo. Então, a campanha da fraternidade deste ano traz o tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. E o lema, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Cristo é a nossa paz, como está dizendo aí no lema. Cristo é a nossa paz e suas ações nos inspiram a concretizá-la por meio do nosso testemunho de vida. É esse o apelo de Cristo pela unidade. E como nós estamos vendo muito bem aí no cartaz, é bastante significativo. O cartaz tem um desenho de uma ciranda. Uma ciranda, que é uma grande roda, que é tão significativo para nós, a ciranda, né, no Nordeste, no Brasil. E a ciranda é bem interessante. Quando você faz parte da ciranda, você está nesse círculo de mãos dadas, onde não há primeiro, não há último, onde todos formam uma unidade e precisam trabalhar na mesma sintonia e no ritmo, sem perderem o compasso. E essa ciranda lembra muitas canções que nós cantamos, que as comunidades cantam, do nosso compositor Zé Vicente. E nós somos todos e todas convidados a participar desta ciranda pela vida e pela construção da civilização do amor, da justiça, da fraternidade, da igualdade e da paz. E a gente percebe nesse desenho aí que tem uma criança que está de mãos ainda assim solta, né? Convidando todos nós a fazermos parte dessa grande ciranda da fraternidade, dessa ciranda da paz, como nos convida o lema da nossa campanha. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez-se a unidade. E esse ano, a campanha da fraternidade, como eu já falei, é ecumênica. Esta, dentre tantas outras campanhas que já celebramos, que já realizamos,
Esse ano é a 5ª campanha ecumênica. E é bem interessante, né? Por que ecumênica? O CONIC, que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, que fazem parte a Igreja Católica, a Igreja Sírio-Ortodoxa de Antioquia, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Igreja Cristã Reformada, a Igreja de Confissão Luterana do Brasil, a Igreja Presbiteriana, e este ano foi convidada mais a Igreja Betesda para ajudar e contribuir nessa grande reflexão. E qual é o objetivo dessa campanha da fraternidade? Convidar as comunidades de fé e pessoas de boa vontade para pensar, avaliar e identificar caminhos para superar as polarizações e as violências através do diálogo amoroso, testemunhando a unidade na diversidade. Esse é o grande objetivo da nossa campanha. Pensar, avaliar, identificar caminhos para superar as polarizações, as violências, através do diálogo amoroso. E o que nós queremos realmente alcançar com essa campanha da fraternidade? Primeira coisa, redescobrir a força e a beleza do diálogo como caminho de relações mais amorosas. Essa é a grande chave. O caminho do diálogo. Denunciar diferentes violências praticadas e legitimadas indevidamente em nome de Jesus. Tem muita coisa aí acontecendo, sinais de morte, sinais de violência, em nome de Jesus. Então, nós somos convidados a denunciar esse tipo de ação. Comprometer-nos com as causas que defendem a casa comum, o nosso planeta, denunciando a instrumentalização da fé em Jesus Cristo, que legitima a exploração e a destruição socioambiental. Contribuir para superar as desigualdades, que é o grande pecado do mundo. É o grande pecado social, é a desigualdade. Animar o engajamento em ações concretas de amor ao próximo. Isso a gente vê muito no movimento, né? Nas equipes, esse engajamento de ajuda, de mútua ajuda. Isso é muito interessante. Então, a campanha da fraternidade vem nos convidar também a fazermos mais e mais, intensificarmos mais e mais essas nossas ações. Promover a conversão. A conversão para a cultura do amor, como forma de superar a cultura do ódio. Nós estamos vivendo, nesses últimos tempos, mais e mais essa cultura do ódio. Fortalecer a convivência ecumênica e interreligiosa, como nós vimos aí. A Igreja Católica, o Papa Francisco, né, nos convidando cada dia para toda essa relação, esse diálogo ecumênico. Estimular o diálogo e a convivência fraterna como experiências humanas, em meio a crenças, ideologias e concepções, em um mundo cada vez plural. Compartilhar experiências concretas de diálogo e convívio fraterno. A campanha da fraternidade de 2021, nessa caminhada, nós somos convidados a redescobrirmos o Cristo no caminho de Emaús. E esta é a metodologia da campanha da fraternidade. Ela segue
os passos de Emaús. Aquela linda experiência onde os discípulos estavam todos tristes, abatidos, porque mataram o nosso mestre. E vamos embora, porque poderão até fazer o mesmo com a gente. A nossa esperança acabou. E aí, eles vão voltando na estrada de Emaús, eles vão conversando. O que tem acontecido nesses últimos dias? O que fizeram com o nosso mestre Jesus? E aí aparece um terceiro lá. E tu és o único forasteiro. O que vocês estão conversando pelo caminho? Tu és o único forasteiro que não sabe o que nós estamos, o que tem acontecido nesses últimos tempos? E aí ele vai, fala, né? Fala das Escrituras. Mais na frente ele vai com eles, reparte o pão e aí ele é reconhecido como o Cristo, como Jesus. Então, a metodologia da campanha, que segue a nossa metodologia do ver, julgar e agir, faz exatamente esse caminho celebrativo de Emaús. A campanha da fraternidade é um dos modos de viver a espiritualidade quaresmal. Sempre, todos os anos, acontece na quaresma. Ela convida as comunidades de fé a realizar o caminho de Emaús, que será caracterizado pelas seguintes paradas. E aí ele vai apontando para nós quais são essas paradas. A primeira parada é o ver. É um convite para conversar sobre os acontecimentos mais recentes que marcam nossa história e observar se as alternativas e saídas que identificamos são opções coerentes com a boa nova do Evangelho. Então, o que nós temos conversado como equipistas, no movimento, quais as histórias? O que nessa situação, desse momento da pandemia, onde ficou assim escancarado para nós tanta violência, violência doméstica, jovens sendo assassinados, negros. O que é que nós, enquanto equipistas, conversamos, dialogamos? Dialogamos como é que está o nosso matrimônio, como a gente vivenciou e está vivenciando tudo isso nesse isolamento social. Então, é esse momento de ver a nossa realidade, de ver a realidade do mundo, de ver a realidade do nosso Brasil. Trocando impressões sobre os acontecimentos mais recentes. Como é que a gente está dialogando tudo isso? Nós defendemos só o nosso ponto de vista, estamos abertos ao diálogo, estamos acolhendo as diferenças. Sobre o que conversamos pelo caminho? A campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 quer ser um convite para viver um jejum que agrada a Deus. Um jejum que agrada a Deus e que conduz à superação de todas as formas de intolerância, racismo, violência e preconceitos. Quaresma, na tradição cristã, é o período da conversão e da autorreflexão. São 40 dias dedicados à oração, ao jejum, à partilha do pão e à conversão pela revisão de nossas práticas e posturas diante da vida, do planeta e das pessoas. Quarta-feira de cinzas, nós recebemos aquelas cinzas no rito litúrgico que diz: convertei-vos e crede no Evangelho. Então, esse convite, vamos escutar e interiorizar profundamente. Convertei-vos e crede no Evangelho. E crer no Evangelho é assumir profundamente
o projeto de Jesus. A postura de Jesus que acolhe, que respeita. O jejum é parte integrante da espiritualidade quaresmal. Há muitas formas de jejuar. Não é só você se privando de comida. Há muitas formas. Mas o jejum que agrada a Deus é apresentado lá no livro do profeta Isaías. O profeta Isaías tem um jeito muito profundo assim e questionador de nos apresentar o verdadeiro jejum, aquele que agrada o coração do nosso Deus. Ele diz, ele nos questiona: se jejuar não é desatar os laços provenientes da maldade? Desamarrar as correias do jugo? Dar liberdade aos que estavam curvados? Em suma, que despedaceis todos os julgos. Os pobres sem abrigo, dar abrigo. Se vires alguém nu, cobri-los. Diante daquele que é tua própria carne, não recusarás. Então a tua luz despontará como a aurora, e o teu restabelecimento se realizará. Tua justiça caminhará diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então esse é o jejum que agrada ao nosso Deus. É a prática da justiça, é a prática do diálogo, é a prática da fraternidade, é o acolhimento às diferenças, é o respeito. Seguiremos, ao longo de toda a campanha da fraternidade, uma trajetória que nos conduzirá a um reencontro com a vida de amor anunciada por Jesus. Nesse caminho, é bom ficarmos atentos com o nosso testemunho como pessoas batizadas. Eu vi aqui naquelas perguntas, eu estava acompanhando, né? E alguém perguntava o que nesses tempos, né? Como é que realmente a gente, como um casal, qual é a nossa vivência, como deve ser a nossa vida, a nossa prática? Testemunhar, né? Testemunhar. Testemunhar o nosso batismo. A nossa vida em Cristo. Uma vez por todas, no batismo, nós fomos enxertados em Cristo Jesus. Então, nós somos todos e todas motivados por esse tema, o nosso tema do ano. E dentro desse tema do ano, toda essa realidade que nos cerca, pela campanha da fraternidade, que também nos motiva ao diálogo, a acolher as diferenças, nós somos, pelo nosso batismo, convidados e chamados a testemunhar Jesus Cristo, que faz caminho conosco, que caminha conosco. A segunda parada, a primeira foi o ver, né, toda a realidade. A segunda é a possibilidade de, a partir da inspiração bíblica, lançar luzes sobre o contexto vivido por nós. Aquilo que nos desafia. Nós só seremos luz, testemunho, fundamentando toda a nossa vida e a nossa realidade na palavra de Deus. O julgar é quando nossas mentes e corações se abrem. Foi como aconteceu com os discípulos que reconheceram que era Jesus que caminhava com eles ali no caminho. Esse reconhecimento aconteceu apenas quando ele se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu. O texto bíblico de Efésios, capítulo 2, o versículo 14, que é do nosso lema da campanha da fraternidade, ao proclamar que Cristo é a nossa paz, é a luz que ilumina nossos caminhos. Indica que a fé em Cristo nos ensina
a trilhar os caminhos da coexistência em sociedades divididas pelos muros da intolerância. Nós estamos com muitos muros. Há muita intolerância. Então, esse apelo da campanha da fraternidade, com esse lema, né, da carta aos Efésios, é exatamente um convite para a gente proclamar e viver, não só falar, e viver que Cristo é a nossa paz. E é Ele que ilumina nossos caminhos. A carta aos Efésios, ela foi escrita para pessoas de boa vontade, em um mundo cheio de barreiras e divisões. Então, cada um de nós que quer ser esse testemunho, essa luz, né? Essa carta foi escrita para cada um de nós. A terceira parada é o agir, a partir de experiências de boas práticas realizada pelo CONIC, que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Indicaremos exemplos que podem contribuir para derrubar os muros das divisões. A partir dessas experiências, nós temos, todos os anos, a experiência da coleta da fraternidade. Sempre tem a coleta que esse ano não é só a Igreja Católica, mas são todas as igrejas cristãs, e tem um fundo ecumênico da solidariedade. Sempre na Igreja Católica acontece no Domingo de Ramos, mas todas as outras igrejas, comunidades, são chamadas e convidadas a identificar qual o melhor dia para fazer esse gesto. E para que é feita essa campanha, né? Essa coleta? Para contribuir com os projetos de solidariedade, com os projetos sociais, com as causas dos pobres. E a quarta parada é o celebrar. O momento de firmar a diversidade presente na criação, que a diversidade presente na criação não é negativa, mas é revelação da imensa e irrestrita amorosidade de Deus para com a humanidade. Em um tempo em que o ódio e a intolerância em relação a quem é diferente só está crescendo, que bom que podemos superar também estes muros e, movidos pela paz de Cristo, celebrar ecumenicamente esta campanha da fraternidade. E aí eu gostaria de convidar a todos vocês que estão aí acompanhando para a gente rezar, concluir esse nosso momento com a oração da campanha da fraternidade. Mas vamos assim internalizar bem estas palavras. O que a gente está colocando assim bem no colo de Deus? O que nós estamos pedindo e o que nós queremos de fato alcançar com esta campanha da fraternidade? Deus da vida, da justiça e do amor. Nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através dessa campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo,
sopro restaurador da vida. Assim seja. Amém. Deixo aqui o meu abraço e que possamos ser portadores desta paz, a paz que vem do coração de Jesus. Um abraço a todos vocês, meus queridos casais equipistas. Muito obrigada.